Olá, bem-vindos ao Strike. Sou Paula Moraes. No programa de hoje vamos debater um tema crucial para o futuro econômico do Brasil: a aprovação do primeiro projeto de lei que regulamenta a reforma tributária na Câmara dos Deputados. Essa reforma é vista como uma das mais importantes das últimas décadas, prometendo simplificar o complexo sistema tributário brasileiro. A proposta aprovada pelos deputados inclui alíquota zero para itens da cesta básica, como a carne, além de descontos significativos para serviços de educação e atividades culturais. No entanto, será que estas medidas são realmente eficazes para promover a justiça social e melhorar o desempenho dos setores e do crescimento do PIB? Alguns economistas alertam que estas isenções podem levar a um aumento da alíquota padrão. Um outro ponto polêmico é o repasse desses benefícios aos preços ao consumidor. Será que a menor taxação vai resultar em preços mais baixos? Ou essa promessa é apenas teórica? Nós vamos discutir as condições necessárias para que este repasse ocorra de forma eficaz e os desafios que o governo e os contribuintes enfrentarão na implementação dessa nova estrutura tributária. A gente recebe hoje aqui no Strike Bernardo Livramento, analista político da Fato Inteligência Política. Obrigada pela presença, Bernardo. Prazer é meu, Paulo. Obrigado pelo convite. A gente está sempre à disposição para debater aqui os temas da política brasileira. Bernardo, o texto aprovado pela Câmara gerou aí bastante repercussão e também críticas. Ainda, claro, precisa ser analisado pelo Senado, mas fica, claro que o Brasil ainda é muito vulnerável a interesses pessoais. Por que o Congresso tem tanta dificuldade de dizer não aos lobbies? E por que, estes lobbies, eles sempre vencem e muitas vezes ficam acima do que é melhor para o Brasil? Olha, Paula, se a gente concatenar a questão da reforma tributária com outro debate que é muito presente no Ministério da Fazenda, que é o debate fiscal, o debate de renúncias tributárias, a gente vai ver que nesse ponto também diversos lobbies saem vitoriosos ali para conseguir manter os seus benefícios fiscais, para conseguir manter as renúncias fiscais da União. Então, sim, a gente tem um Congresso Nacional hoje que é bastante aberto a receber aí lobbies setoriais, mas acho que se a gente olhar não só para a atividade do Congresso quando ele já está empossado, mas para a atividade eleitoral, né? Quando os deputados e os senadores se elegem, a gente vai ver que esses setores eles já se relacionam, né? Eles já têm ali influência com os deputados e com os senadores, né? Então não é uma questão que nasce apenas ali quando eles estão no cargo, não é uma questão que nasce apenas quando as reformas estão em discussão. Essa aproximação já vem de alguns anos, né? Então você tem ali setores que são muito que tem ali seus deputados e senadores favoritos, né? Que são deputados e senadores que sempre estão defendendo essas pautas de determinados setores. E você tem também, mesmo sem a doação, né, de pessoas jurídicas, hoje o Supremo Tribunal Federal ele proíbe a doação de pessoas jurídicas para campanhas, né, eleitorais como um todo, mas nesse caso para campanha de deputados, campanha de senadores. Mesmo com essa vedação, você continua tendo esse relacionamento entre os setores. Os deputados, muitas das vezes, eles dependem dos setores, porque esses setores promovem os deputados nas suas bases, esses setores eles ajudam os deputados nas suas bases. Setores econômicos que acabam tendo assim, essa relevância, né, regional, seja o agro, seja a indústria, você pode tratar aí de diversos setores que acabam influenciando bastante o sucesso ou não político-eleitoral ali de diversas lideranças. Então você tem um histórico que é um pouco mais longo, né, um pouco mais complexo do que propriamente só o lobby no momento em que a reforma é votada, no momento em que a reforma chega ao plenário. E além disso você tem um Congresso Nacional que, querendo ou não, ele tem uma maioria de parlamentares independentes, que tem uma forma de pensar um pouco mais aberta, né? São parlamentares que gostam de debater, gostam de ouvir o que os setores pensam, e na medida em que os setores pensam de forma a maximizar aqueles benefícios deles, eles vão chegar aos deputados, vão chegar aos senadores defendendo essas pautas. E aí esses deputados e esses senadores vão ser um pouco mais abertos a entender esse lado, sem ter uma posição fechada, né? Não são aqueles parlamentares que já têm uma posição fechada tanto para um lado quanto para o outro. Então eles acabam sendo um pouco mais lenientes, digamos assim, com essas demandas postas por setores da economia. É uma situação bastante intrincada, acho que é bastante difícil de entender, porque são vários pormenores aí, mas a gente tem
realmente é um pouco de patrimonialismo, né? Que é bastante clássico na cultura brasileira, mas o setor privado sempre tendo uma ascendência ali, um papel importante dentro das decisões do setor público. Isso a gente vê no legislativo, mas a gente também pode ver no executivo, não nesse governo, em outros governos também, não só nesse governo, né, mas em outros governos também. Então, acho que é uma trajetória que o Brasil constrói desse patrimonialismo, né, entre assim, na forma de pensar do setor privado em relação ao que o setor público pode ou deve fazer, que eu acho que tem influência, e na reforma tributária fica muito claro, né, porque a reforma tributária é o momento ali onde todos os setores estão muito atentos, porque eles podem sair dali pagando muito mais imposto ou muito menos imposto. Uhum. Então acaba sendo o momento em que esses temas eles ficam bastante expostos, né? Mas de fato isso acontece desde que o Brasil é Brasil. Ô Bernardo, e olhando, né, especificamente, ou melhor, especialmente para essa questão da carne, fica muito claro ali que o lobby ele atende a interesses tanto de situação quanto oposição. A gente viu, né, os dois lados nesta situação específica ali da carne comemorando esta inclusão ali de última hora, né? O texto foi modificado 4 vezes no mesmo dia da votação. Eu queria entender um pouco na sua leitura, né? Você acha, na sua opinião, a inclusão ali na carne, na cesta básica, né, de forma isenta totalmente, vai beneficiar de fato o consumidor, ou a gente vê ali que de fato o que prevaleceu muitas vezes pode ter sido mais o lobby para o setor agro, para os frigoríficos como um todo? Olha, Paula, tem uma diferença entre o discurso que os parlamentares vão usar para defender aquela medida e o que de fato vai acontecer, né? O que de fato vai acontecer é que a alíquota geral vai ficar maior e você vai pagar menos pela carne. Aí você começa a olhar outros dados, né? Do tipo assim, quem consome carne no Brasil? Quem consome carne no Brasil não são as pessoas mais pobres, são as pessoas mais ricas, né? Não adianta você falar que a carne está na cesta básica se as pessoas mais pobres elas acabam não consumindo esse alimento, né? Acaba não sendo uma cesta básica de fato, porque as pessoas pobres não estão consumindo esse alimento. Então, as pessoas ricas, o que vai acontecer, né? As pessoas ricas vão passar a ter uma isenção de imposto na carne, a alíquota geral, que é para todo mundo, né? Que pega todos os produtos, vai ser maior por conta disso. E o discurso que é utilizado pelos parlamentares é um discurso mais simples de que você está tornando acessível a carne para todas as pessoas, para as pessoas mais pobres, que elas podem consumir aquilo, etc, etc. E pelo lado do governo, você tem também um adendo de uma campanha que foi fortemente baseada aí naquela ideia de picanha e cerveja, né, para o mais pobre e tal, e isso gerou, antes da carne estar colocada ali como um alimento isento de impostos, isso gerou um ataque da oposição ao governo, né, colocando que o presidente da República mentiu ao mais pobre, porque está cobrando impostos em cima da carne, e ele teria mentido na campanha, porque ele tinha prometido que todo mundo ia voltar a comer carne, não sei o que e tal. Então, tudo isso foi levado em consideração também pelo governo, que tinha uma posição até semelhante à da oposição, né? Se a gente lembrar, o destaque que coloca a carne em plenário, né, como um produto isento na cesta básica, é um destaque do PL, partido de oposição. Mas, como você falou, os dois lados meio que concordaram sobre isso, porque o próprio governo tinha essa questão, principalmente por esse marketing que foi feito do presidente na época da campanha, né, em 2022, sobre a volta de comer picanha, etc. Então você teve ali dois lados concordando, colocando isso no discurso, num discurso mais simples, né, de que as pessoas vão voltar a consumir, mas quando a gente olha para o que os tributaristas falam, o que vai acontecer é que todos os produtos, né, vão ficar mais caros, porque todo mundo essa isenção da carne vai precisar ser compensada no produto que todo mundo consome. E, de fato, quem vai consumir a carne isenta não vão ser as pessoas mais pobres, né? Porque a pessoa mais pobre ela já não consome, já não tem esse costume, já não tem esse acesso, porque é um produto realmente mais caro. Então, as pessoas mais ricas é que acabam consumindo essa carne e elas é que vão ganhar essa isenção. E, obviamente, como você comentou da Frente Parlamentar Agropecuária, da bancada do agro, ela foi a protagonista, né, da sessão que votou o PLP da reforma tributária, porque ela conseguiu uma série de benefícios ali que não estavam colocados no primeiro texto, mas que ela conseguiu adicionar durante a tramitação, durante essa sessão, que mudou 4 vezes de texto, mas que ela conseguiu ali colocar algumas demandas dela, mesmo com o olhar não tão simpático assim do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é muito poderoso, que consegue entregar muitos votos em plenário, que consegue muitas vezes impor sua vontade, mas quando ele entrou em choque com a bancada
Agropecuária, com a Frente Parlamentar Agropecuária, a famosa FPA, ele acabou levando a pior, principalmente nesse ponto da carne, né? Não era um ponto que o Arthur Lira gostaria de ceder, justamente porque aumenta a alíquota geral e torna a alíquota padrão do Brasil a maior do mundo, né? Junto com a Hungria. Mas, enfim, ele acabou perdendo esse debate e a Frente Parlamentar Agropecuária acabou conseguindo incluir a carne dentro da cesta básica. Bernardo, você trouxe aí pontos importantes, até daqui a pouquinho eu vou me expandir um pouco mais nessa forma de trabalho do Arthur Lira, mas ainda a gente, né, trazendo ainda essa questão sobre essa expansão, ou melhor, as consequências da expansão das isenções, tratamentos especiais para alguns setores, muitos especialistas, né, os economistas, eles colocam que inevitavelmente vai acontecer essa elevação ali da alíquota final a ser aplicada aos demais produtos e serviços. Porém, veio ali, né, aquela ideia da trava de 26,5%. Você acredita que essa trava, né, colocada ali no texto pela Câmara é uma questão de tempo, é empurrar um problema para 2023, que teria ali a possibilidade de ter uma nova discussão em relação a se de fato, né, a gente terá uma alíquota suficiente para cobrir todos os gastos de financiamento da máquina pública, por sinal? Paula, você comentou sobre o fato de que o Congresso ele acaba sempre abrindo ali as portas para o lobby privado, né? Mas o Congresso ele tem também essa característica, né? Ele acaba jogando necessidades ou problemas para serem resolvidos no futuro. Se a gente lembrar da desoneração da Folha, a gente está discutindo a desoneração da Folha e como compensar a desoneração da Folha até agora, né? E, assim, a desoneração da Folha ela vai indo, né? Ela vai sendo alterada, ela vai sendo estendida e por aí vai. E os deputados eles vão empurrando com a barriga. A mesma coisa vai acontecer com a questão da alíquota. É um negócio muito fácil de ser votado, né? Você sendo deputado, você diz ali, não vai ser maior que 26,5%, mas acontece que às vezes precisa ser, dado que você tem um mandamento constitucional, né, na PEC, que foi aprovada no ano passado, para que a carga tributária, né, ela seja mantida, né? Então você não tem nem aumento nem diminuição de carga tributária com essa transição para a reforma do IVA dual. Então, assim, vai precisar ser resolvido em algum momento, vai precisar ser colocado na ponta do lápis qual que é o valor que precisa ser cobrado na alíquota, qual a alíquota que precisa ser cobrada, na verdade, e isso vai ter que ser tratado pelos deputados e pelos senadores em algum momento, seja com isenção de carne, seja com isenção de outros produtos, seja com outros produtos saindo dessa isenção, seja com imposto seletivo, tentando compensar, o que é muito difícil, porque o imposto seletivo ele acaba não arrecadando tanto. Então, assim, isso precisará ser resolvido em algum momento. Mas os deputados, eles preferem, e assim, em termos políticos, eleitorais, você até entende a lógica deles, né? A lógica deles é uma lógica de jogar um pouco para o público, para o eleitor deles, então eles acabam tendo essa postura. Mas o fato é que, se você está com um olhar mais técnico, com um olhar mais tributarista, digamos assim, um olhar mais de economista, você vai ficar esperando uma solução, né? Vai ficar esperando eles falarem quanto que realmente vai ser a alíquota para sustentar uma carga tributária que precisa bater com o que a gente tem de gastos, com o que a gente tem de necessidade de financiamento do setor público, do Estado e por aí vai, né? O Bernardo, inclusive, a necessidade aí de uma reforma era justamente para tirar a complexidade de um sistema, né, que desde a sua implementação sofreu centenas de alterações, aqueles puxadinhos de todos os lados. A ideia era simplificar, né, e tem muitos especialistas, inclusive tributaristas, que têm afirmado que tem se tornado até complexo, até mais complexo agora, né, tentar entender, e vai ter essa fase de transição que deve tornar ainda mais complexo, deixando ali algumas fragilidades. Você acredita que essa reforma, de alguma forma, ela expõe mais uma vez que o país vai, talvez, tenta ir na direção, mas não na velocidade, ou muitas vezes erra ali o trajeto do caminho que precisa ser feito, percorrido? Eu tô mais com a tese de que talvez o país erre um pouco na velocidade, né? Porque, assim, quando a gente olha para o sistema tributário atual e a comparação com a reforma que nos coloca ali em linha com o que é praticado de melhor, né, em vários países do mundo, a gente está indo no caminho certo, né? Acho que não tem muita discussão em relação à pertinência da reforma. Acho que a reforma tributária, ela vem com uma necessidade histórica até, né? O país tenta fazer ela há muito tempo. Se a gente lembrar, na legislatura passada, ali em 2019, a gente teve a apresentação das PECs e tinha uma discussão, a PEC do Senado, a PEC da Câmara e por aí vai. Mas, assim, a gente acaba errando na velocidade porque muitas das vezes esses detalhes, né, que acabam fazendo parte ali das votações,
eles são necessários politicamente, isso que a gente às vezes precisa explicar para quem nos acompanha. Politicamente, sem eles, talvez a gente não avançasse, mas eles fazem com que, tecnicamente, em algumas searas, em alguns pontos, a gente acabe não avançando na velocidade que poderíamos, e isso torna, talvez, a gente acaba se tornando um país ineficiente em diversas áreas, né? Se a gente lembrar da privatização da Eletrobras, a privatização da Eletrobras, ela traz ali nas letras miúdas uma série de pontos que são questionáveis do ponto de vista técnico, né? Você traz ali subsídio para a indústria do carvão. Se a gente lembrar da reforma da Previdência, a reforma da Previdência não muda o regime dos militares, então tem ali também nas letras miúdas algo que diminui a velocidade de avanço. Se a gente lembrar da reforma política, a reforma política ela também traz ali nas letras miúdas transições mais lentas, benefícios a partidos menores, mesmo que ela traga um avanço geral em termos de diminuição do número de partidos no legislativo, por aí vai. Então, assim, se a gente pegar toda a votação importante que a gente faz no Congresso Nacional, você vai ter essas letras miúdas que elas vão dar uma sensação de água no chope, né? Elas vão dar uma sensação de que você não está avançando tanto quanto poderia. Mas elas acabam sendo necessárias porque, dentro da configuração política que a gente tem, essas demandas precisam ser atendidas para que o bem maior, digamos assim, né, entre muitas aspas, mas o ponto principal ali, que é a reforma tributária, que é transformar os impostos, os 5 impostos em 2, quer fazer com que a carga tributária não seja cumulativa, quer fazer com que a gente seja tributado no destino e por aí vai, tudo isso seja protegido, né? Tudo isso consiga ser votado. Mas o fato é que aí a gente começa a ver esses pontos, esses detalhes, digamos assim, que acabam botando um pouco de água no chope, acabam diminuindo um pouco a velocidade de avanço que a gente poderia ter. Mas isso não é uma exclusividade da reforma tributária, isso é um padrão que a gente já vê no Legislativo há algum tempo. Em toda matéria importante a gente acaba tendo um pouco desse filme, né? Esse filme acaba se repetindo. Ô Bernardo, se a gente tentando aqui entender de fato, né, a força aí dos lobbies, dos setores, se por um lado a gente vê essa força de alguns setores que acabaram tendo aí benefícios, entrando, né, nesta cesta básica de tributação ali zero, por um outro lado a gente vê outros setores, inclusive sofrendo ali ou pagando a conta, que quando a gente olha ali para o imposto seletivo, né, alguns setores sendo colocados ali dentro que vão pagar 1% a mais após o IVA ser definido. Falta lobby, por exemplo, para estes outros setores? A gente olha ali, quais seriam os motivos, por exemplo, que acabaram, né, colocando os veículos elétricos junto com o imposto seletivo? Na sua visão, o que você enxerga de fato para estes outros setores que acabaram não conseguindo ter uma alíquota cheia e acabaram entrando neste imposto seletivo com 1% a mais de pagamento no final? Não Paulo, eu diria que não falta lobby, eu acho que sobra lobby do outro lado, né? No caso específico dos carros elétricos, você tem uma indústria automotiva tradicional, digamos assim, que é muito mais forte, que tem uma entrada muito maior no governo, que tem um histórico muito maior de apoio no legislativo, que certamente trabalhou para que os carros elétricos não tivessem esse benefício, né? Na verdade, se tornaria um benefício porque o imposto seletivo já estava dado para os automóveis, e se você não se você não colocasse o mesmo imposto seletivo para os carros elétricos, isso geraria uma diferença de valor, né? Os carros elétricos, teoricamente, teriam uma vantagem competitiva. Então, nesse caso, acho que sobrou lobby, esse caso específico, né? Sobrou lobby, no caso, contra a indústria dos carros elétricos, dada o fato de que a indústria tradicional é muito mais forte, é muito mais histórica, arraigada no Brasil. Você tem um presidente da República que tem muito contato com a CNI, né, que tem um histórico industrial muito grande, não só como presidente, mas até na vida pessoal dele, como trabalhador, etc., sempre foi muito ligado à indústria. Então você tem um histórico da indústria, em específico, da indústria mais tradicional, né, um histórico político de muito mais força. Agora, você tem alguns setores que eles acabam não conseguindo esses benefícios, acho que por 2 motivos que é importante a gente ressaltar. O primeiro deles é porque, às vezes, esses benefícios, eles não conversam com um discurso político que faça sentido. Quando a gente estava falando agora há pouco da carne, você tem ali uma série de discursos políticos que acabam fazendo sentido, né? Então, de falar para o pobre consumir carne, de que o pobre vai ter uma isenção, de que o político é bonzinho porque está deixando o pobre consumir carne. Isso, o político do PL ou o político do PT, né? Eles estão usando o mesmo discurso. Então, você tem todo um discurso político ali pronto
junto da pressão da Frente Parlamentar Agropecuária para que você consiga auferir esse benefício tributário. Tem algumas coisas que elas acabam não fazendo tanto sentido. Por exemplo, bebidas açucaradas, que estão no imposto seletivo. Bebidas açucaradas acabam não tendo tanto assim um discurso pronto, né, que você possa apresentar ali para o deputado, para o senador, para ele defender bebida açucarada fora do imposto seletivo. Falar, não é uma coisa do pecado, você tomar um refrigerante açucarado, etc. É difícil, né, você falar, olha, eu estou liberando aqui do imposto seletivo a bebida açucarada. Não pega muito bem, então acho que falta um pouco essa conjunção de discurso político com a pressão setorial, com a pressão do lobby. Acho que são esses dois fatores que precisam existir para você oferir um benefício. Mas você, às vezes, mesmo sem ter o discurso político, você pode ter um trabalho ali de articulação de bastidores que pode fazer isso avançar. Acho que no Senado, o setor de bebidas açucaradas, por exemplo, vai trabalhar bastante para que consiga tirar ali o seu produto dessa miríade de produtos que estão inclusos ali no imposto do pecado, né, no imposto seletivo. E o argumento que eles vão levar provavelmente será o de que o açúcar está na cesta básica e a bebida açucarada está tratada como um produto do imposto do pecado. Então, acho que tem uma série de argumentos que vão ser utilizados, mas para ter sucesso, para ser mais fácil, né, para ter mais probabilidade de sucesso, é preciso que você tenha essa junção da demanda setorial junto com o discurso político que faz sentido para o deputado, que faz sentido para o senador, e se tecnicamente o nível de problema que causa, né? Acho que não dá para a gente ignorar que não dá para atender todas as demandas. Então, dentro ali de uma prioridade de demandas, algumas vão ser priorizadas, outras não, algumas vão ser colocadas à frente de outras, e não dá para atender tudo, que aí vira maluquice, né? Você começa a aumentar o IVA por conta do número de exceções e o nível de exceções nunca para de subir. Então, acho que tem essa preocupação também dos técnicos. Mas do lado político, você vai precisar alinhar a demanda setorial com um discurso político que faça sentido. E aí, o parlamentar, o deputado ou o senador, ele vai priorizar aquilo que faça mais sentido politicamente, aquilo que ele possa postar no Instagram para o seu eleitor, que ele fez, etc. Então, acho que tem todas essas nuances aí que acabam influenciando um setor entrar e o outro ficar de fora. Bernardo, em muitas discussões, né, que a gente tem aqui na nossa programação da BMC News, sempre tentando entender os desafios para o Brasil, para melhorar o nosso crescimento, a gente sempre aborda, sempre discute, muitas vezes a gente fica muito claro que o peso do Estado, ele é ineficiente, né? Entra ali naquela discussão especificamente em relação ao aumento da dívida. A gente sabe o quanto isso sufoca o empreendedorismo, que também não consegue, de fato, se fomentar, crescer por conta de juros altos, fica muito estampado. Acho que toda essa deficiência também do capital humano, no contencioso trabalhista, tributário, insegurança jurídica, são vários pontos que a gente sempre trabalha e sempre discute aqui para tentar entender o que precisa ser feito para melhorar a qualidade do Brasil. Quando a gente olha, né, principalmente a gente tem uma qualidade de infraestrutura muito baixa, péssima, por sinal. Ali quando a gente olha, crédito é caro, escasso. Enquanto a gente vê a classe empresarial viver à custa também dessa dependência de subsídios, protecionismo, favores estatais, a gente sempre vai continuar, talvez, vendo, né, essa omissão ali acontecendo do setor privado. Vamos continuar omissos a erros políticos também? A gente tem, assim, uma série de fatores que levam a gente a uma situação que foi a que você desenhou, né? Na minha avaliação de quem olha o Congresso de fora e está lá também todo dia conversando com os parlamentares, a sensação que me passa é que a gente tem muitas defesas concentradas, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você está fazendo uma política pública, quando você está desenhando um programa, por exemplo, você pode fazer um programa concentrado, um benefício concentrado para uma porção restrita da população, você pode fazer algo difuso, né? Por exemplo, o câmbio é uma questão difusa. O câmbio não é diferente para mim, não é diferente para a Paula, não é diferente para um deputado, não é diferente para o industrial. O câmbio é o câmbio, né? O câmbio ele varia para todo mundo, dadas as condições de mercado. Mas você tem algumas coisas que não. Tem algumas coisas, alguns benefícios tributários, por exemplo, que a indústria automotiva vai ter acesso, mas a indústria automotiva de carros elétricos não vai, né? Como a gente estava discutindo aqui anteriormente em relação à questão tributária. Então, hoje, o que a gente tem
tanto no pensamento de quem faz o lobby, de quem faz a pressão, de quem vai até o parlamentar, tanto do industrial, do empresário, enfim, do setor privado que vai buscar apoio no setor público, quanto no próprio setor público, no deputado, no senador, a grande questão que a gente tem é que a gente tem uma discussão muito concentrada, né, de questões muito concentradas, de demandas específicas. O meu problema, né, o meu acesso ao crédito, o meu acesso a financiamento, o meu acesso a políticas públicas que me beneficiem, o meu acesso a menos impostos, não tem uma discussão em relação a benefícios difusos, a benefícios para todo mundo, né? Por que ninguém discute o valor do IVA para todo mundo, né? A alíquota padrão do IVA. Vamos fazer uma alíquota padrão a menor do mundo, por exemplo. Por que ninguém discute isso? Porque ninguém vai fazer lobby por questões de benefícios difusos. As pessoas vão fazer lobby por questões de benefícios concentrados. E aí é muito difícil você furar isso, é muito difícil isso mudar, porque faz parte um pouco da natureza dos trabalhos, né? Você é um lobista de uma indústria específica, você é um lobista de uma produção de alguma coisa em específico, você é lobista de uma associação de algum produto. Então, assim, é muito difícil que você faça o seu trabalho focado no benefício difuso. É muito mais fácil de você fazer aquele benefício concentrado, o que vai beneficiar o seu setor, o que vai ajudar o seu setor, né? Até na parte da infraestrutura que você comentou, a infraestrutura, às vezes, ela acaba sendo desviada não no mau sentido, assim, desviada no bom sentido, né, do que ela poderia ser, talvez por um lobby que vai gerar um benefício mais concentrado do que um benefício mais difuso, né, uma estrada que poderia servir para todo mundo, ela vai ser colocada em outro lugar, de outra forma, porque alguém fez uma pressão para que ela fosse feita dessa forma e ela beneficia especificamente um setor ou alguém de forma mais concentrada. Então você tem muitas dificuldades de fazer isso. No que você pode avançar, né? No que você pode melhorar isso? Acho que primeiro a qualidade do voto, as pessoas podem colocar pessoas no parlamento que olhem para a sociedade, para os problemas do país de uma forma mais geral, né? Não é aquele parlamentar que vai lá para defender a indústria petrolífera da Bahia, não é aquele parlamentar que vai lá para o parlamento defender a indústria do tabaco do Paraná, né? Não é exatamente esse tipo de parlamentar que às vezes gera legislações e regulamentações benéficas ao país, né? Obviamente que ele tem o seu papel, a gente precisa respeitar isso, mas assim, quando você melhora a qualidade do voto e coloca no parlamento uma série de pessoas, uma série de deputados e senadores que acabam tendo uma visão mais geral, né, que acabam tendo uma preocupação com os benefícios difusos, ou seja, para todo mundo, você acaba beneficiando o país. E acho que o segundo ponto é avançar em regulamentações e formas de você, propor e colocar essa relação entre privado e público, que sejam formas que otimizem isso, né, que não deixem também o parlamentar ficar refém ali de pressões e de relacionamentos que ele acaba construindo com o setor privado. Então, no que a gente puder avançar em relação a esse tipo de regulamentação, acho que a gente vai ter um contexto, né, um cenário mais positivo para os parlamentares trabalharem e fazerem as melhores legislações, fazerem as melhores políticas públicas possíveis para o país. Aí só um asterisco que a gente precisa botar nesse segundo ponto, que quem faz as regulamentações, quem poderia avançar com isso são justamente os parlamentares. Então, se tem uma dificuldade, se tem um desafio aí que está bastante posto e que a gente precisa trabalhar como país, né? Exato. Bernardo, tem outros pontos aqui para a nossa discussão, inclusive expectativa da votação agora do texto lá para o Senado. A gente vai para um rápido intervalo, vou pedir aqui licença para o Bernardo, você que está acompanhando a programação da BMC News. Continue com a gente, o Strike volta já já, trazendo muito mais. Estamos de volta aqui no Strike, neste segundo bloco. A gente conversa com o Bernardo Livramento, analista político da Fato Inteligência Política, mais sobre os próximos passos deste texto base que regulamenta a reforma tributária. Agora será então analisado pelo Senado Federal. Bernardo, a gente viu, inclusive, em outros momentos, o Senado dizer que não é um carimbador da Câmara, que quer sempre ali também ter o seu protagonismo. Isso aconteceu até mesmo na aprovação da própria PEC da reforma tributária. Fica muito claro, talvez nessa discussão, já que o Senado
lá no Senado, a gente está vendo que o texto ele vai passar pelas comissões, pela Comissão de Constituição e Justiça, deve cumprir ali o regimento, inclusive o próprio relator lá no Senado já está pedindo para o governo tirar aquele pedido de urgência para que eles tenham mais tempo necessário ali para discutir estes pontos. Isso demonstra ali uma diferença, acho que clara, na condução da presidência de uma das duas casas, né? Como que a gente vê, de fato, esse trabalho, né? Dentro ali da Câmara foi muito mais rápido, acabou não passando por esses regimentos, agora o Senado não quer pedir, inclusive, para o governo mudar, tirar esse pedido de urgência. Assim, quando a gente fala que na Câmara foi mais rápido, foi mais heterodoxo do ponto de vista do processo legislativo, né? Mas ela acabou ficando engavetada quase o primeiro semestre inteiro, né? Sem ter avanço. E depois, em algumas poucas semanas ali, em que se montou um grupo de trabalho de 7 deputados para discutir o PLP 68, que é o que foi aprovado, depois outros 7 deputados para discutir o PLP 108, que ainda precisa ser aprovado, é o segundo, né? São 2 PLPs, e aí você teve uma aceleração dos trabalhos e a coisa acabou acontecendo. Mas não foi tão rápido assim, só foi diferente o jeito que o Arthur Lira conduziu, né? O Arthur Lira, ele optou por não passar em comissão nenhuma, em levar direto para plenário, numa discussão direto para plenário, que foi de um relatório feito por um grupo de trabalho, né? Que é uma inovação institucional até interessante, o jeito que ele fez. Acho que dá para a gente discutir em outros momentos, né? Formas de fazer reformas de uma maneira análoga que ele fez, né? De que botando ali 7 parlamentares para discutir com setores, para discutir com os partidos, as lideranças, o governo e por aí vai. E depois apresentar um texto direto em plenário, foi bastante interessante, mas não tem nada a ver com o que o regimento, que, digamos assim, os bons costumes do regimento da Câmara dos Deputados, ele sugeriria, né? Você acabou tirando ali da tramitação as comissões, isso transfere o local de discussão da comissão, teoricamente, onde você tem que discutir para o grupo de trabalho, isso faz com que a comissão perca valor, então você acaba, se você é presidente de uma comissão, isso acaba esvaziando um pouco o seu poder, a sua capacidade de diálogo com os membros dessa comissão, acaba esvaziando um pouco o poder dos líderes partidários, que são as pessoas que indicam ali membros de comissão, né? Leva o debate para uma coisa um pouco mais geral, um pouco mais chão de fábrica, digamos assim, né? Quando você leva para o plenário direto, porque ali você tem 513 deputados discutindo sobre isso. Então, assim, você tem uma série de pontos ali que podem ser questionados, mas que podem ser discutidos, né, para aperfeiçoar essa forma que o Arthur Lira conduziu a reforma tributária, que acabou sendo bem sucedida do ponto de vista de aprovação do texto. No Senado Federal, não só na reforma tributária, mas em uma série de outros temas, o presidente Rodrigo Pacheco ele acaba prezando um pouco mais pelo que está posto no regimento interno, né? Então ele acaba aplicando um pouco mais o que é o normal, que é o ortodoxo do ponto de vista de processo legislativo. Então a gente vai ver, primeiro, um relator só, que é o Eduardo Braga, do Amazonas. Você vai ter uma discussão que vai acontecer em comissões, né? Que vai andar primeiro numa Comissão de Constituição e Justiça, CFT, depois plenário, então você vai ter uma série de discussões nesses locais, que são os locais mais adequados, né, do ponto de vista do que está posto no texto do regimento interno do Senado Federal, e isso é que vai gerar a aprovação do texto, isso que vai gerar condição política para aprovação do texto. Agora, indo para o que você colocou de benefícios, né, de mudanças no texto, acho que a gente pode esperar mudanças, como aconteceu na PEC, como você bem comentou, na PEC a gente já teve isso, e a gente pode esperar mudanças muito mais de uma ótica federalista do que, eventualmente, de um setor ou outro. Acho que de um setor ou outro você pode ter alguma mudança, mas do ponto de vista federalista, eu acho que a gente pode ter uma discussão um pouco mais aprofundada no Senado, dado que no Senado você tem um peso muito grande das regiões Norte e Nordeste, né? Só para a gente lembrar, quem está nos assistindo, na Câmara dos Deputados você tem uma distribuição dos deputados pela população. Então acaba que estados como São Paulo, Minas Gerais, Bahia, eles acabam sendo muito populosos, acabam tendo muitos deputados. No Senado não, no Senado todos os estados eles têm 3 senadores. Então você tem um peso muito grande das regiões que tem muita quantidade de estados, né? Então o Nordeste tem muitos estados, o Norte acaba tendo muitos estados, acabam não tendo tanta população assim e acabam não tendo tantos deputados, mas no Senado eles acabam sendo mais fortes, né? Então
você pode ter ali uma representação de maior força desses estados do Norte, do Nordeste, dentro da reforma, e isso pode acabar acarretando numa mudança ou outra. A prova do que eu estou falando é que o relator do PLP 68 é o senador Eduardo Braga do Amazonas, do Norte, né? Não seria muito usual você ter, por exemplo, na Câmara, uma preponderância de um deputado do Norte, mas no Senado, por essa configuração federalista aí que eu acabo de comentar, isso acaba sendo mais comum, acaba sendo mais normal, e o Eduardo Braga já foi, enfim, já é um deputado respeitadíssimo, um senador respeitadíssimo, já foi ministro, já foi governador, já discutiu temas de energia, temas de tributação, e etc. Então, acho que é um nome bastante unânime ali dentro do Senado Federal, mas a gente não pode deixar de passar esse bastidor aí, esse detalhe de que ele é do Amazonas, tem uma questão federalista no Senado que faz com que estados do Norte e Nordeste acabem tendo essa preponderância em relação a discussões tributárias, né? Até porque é um número igual, né? 3 ali senadores por estado. Inclusive, na hora que eu perguntei ali, né, para você dessa imagem, talvez de ter sido muito rápida essa discussão dentro ali da Câmara, parece que, né, a gente que está aqui de fora, a gente tem um pouco de uma visão que parece que Arthur Lira, ele age mais no bastidor, né, ali pouco em público. Aí na hora que vem em público, talvez fica com essa imagem mais tratorada, né? Parece que as aprovações, elas acontecem ali de uma forma mais acelerada. Mensurando um pouco essa comparação, né, até mesmo com essa perspectiva de que tem ali no Senado mais esse peso igualitário, essa discussão, esse regimento interno, queria entender, né, se essa percepção que a gente tem está correta, se existe mesmo de fato essa diferença entre essa forma de condução nas duas casas ali por perfis diferentes dos presidentes? Tem muita diferença, sim. Acho que o Rodrigo Pacheco ele acaba se apegando um pouco mais ao que tá escrito. Acho que talvez o histórico dele, enquanto advogado, jurista, acaba falando um pouco mais alto e ele acaba realmente se apegando aos ritos que são postos ali para você aprovar um texto, aprovar uma lei, aprovar uma PEC, por aí vai. O Arthur Lira ele acaba sendo um pouco mais improvisador, digamos assim, né? Ele acaba fazendo as coisas de uma maneira que sejam mais viáveis politicamente, que acabem reforçando a posição dele de poder, né? Então, quando ele coloca, por exemplo, um GT com 7 deputados, ele está, na verdade, trazendo poder para ele, porque se ele vai escolher os deputados que vão estar no GT, ele vai escolher pessoas próximas a ele, pessoas que vão ter canal direto com ele. Então, ele vai acabar conseguindo influenciar diretamente o que esses deputados vão discutir, o que esses deputados vão apresentar de texto. Então acaba sendo um mecanismo, né, que ele acaba utilizando para reforçar o poder dele. Então acho que o Arthur Lira ele tem um pouco mais essa criatividade. Se a gente lembrar, com perdão aqui de fazer um breve regresso ali, quando o Arthur Lira virou presidente da Câmara, quando ele vira presidente da Câmara, ele já refaz a eleição da mesa, né? E é uma coisa bastante heterodoxa do ponto de vista de processo legislativo de novo. Quando ele toma posse, quando sobe ali o painel de votação, que Arthur Lira seria o presidente da Câmara, a primeira medida dele foi fazer uma eleição para a Câmara completamente diferente daquela que já tinha sido colocada, né? Só para lembrar, na Câmara na mesa da Câmara que teria sido posta, teria a presença do PT, que na época era oposição, né? Na época era oposição ao governo Bolsonaro, e aí não seria interessante o andamento da Câmara. E aí o Arthur Lira ele refaz ali a formatação da mesa em 2021, e isso faz com que o PT saia da mesa, você não tenha tanta oposição ali representada nos cargos diretores, então isso acaba facilitando um pouco a vida dele. Então acho que ele já deu um sinal bem claro ali no início do mandato dele como presidente da Câmara, de que ele seria um pouco mais heterodoxo nesse sentido. Então tem sim uma diferenciação bastante importante do jeito de tratar do dia a dia, do andamento das pautas. Mas acho que tem uma semelhança, que é uma semelhança que não é específica de Arthur Lira, nem de Rodrigo Pacheco, mas acho que de todo presidente da Câmara e de todo presidente do Senado, que é o fato de que quando as coisas vão a voto, normalmente já tem um acordo por trás, já tem esse trabalho de bastidores que você comentou, né? Dificilmente um presidente da Câmara, um presidente do Senado, ele se expõe a ponto de pautar algo no plenário e poder ter uma surpresa, né? Poder ter uma votação ali que ele não estava esperando. É muito raro. Se a gente for contar nos dedos de uma mão, acho que Rodrigo Pacheco e Arthur Lira tiveram no máximo 3 ou 4 ali
votações nesse sentido, que eles realmente foram surpreendidos, que eles realmente colocaram algum tema em votação, que eles não tinham certeza se seria aprovado ou não e acabaram sofrendo uma derrota. Então, isso é uma semelhança, e acho que é uma semelhança que vai continuar a partir de 2025, quando a gente deve ter um novo presidente do Senado e um novo presidente da Câmara, porque essa é a natureza da política, né? Essa é a natureza desses dois cargos. O presidente do Senado e o presidente da Câmara, eles não querem se expor a ponto de não conversar com ninguém, falar, eu quero aprovar a reforma tributária, vou botar em plenário, essa é a pauta, e vocês vão votar de qualquer forma, sem ter essa discussão de bastidor. Dificilmente isso acontece, né? O que quando vai para plenário já tem uma certa consciência de que pode ser aprovado, pode não ser aprovado, já tem uma certa conversa ali de bastidor, já tem algo mais formatado nesse sentido. E aí você deixa para discutir nos destaques, né? Os destaques, eles são um mecanismo ali do regimento que os partidos podem apresentar mudanças pontuais no texto. E aí acho que nesses destaques, principalmente nesse caso da reforma tributária ficou bem claro, nesses destaques você pode ter alguma surpresa ou outra, né? Só para lembrar, o destaque, aliás, a isenção da carne, por exemplo, foi um destaque, né, do Partido Liberal, do PL, e propôs esse destaque que acabou sendo aprovado. A gente teve também destaque em relação a imposto seletivo para armas, né, que acabou não sendo aprovado. Então, acho que nos destaques, como são discussões mais específicas, né, são mais detalhes, aí você pode sim ter uma surpresa. Mas até nisso, normalmente o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, ele já tem uma certa noção do número que vai subir ali no painel, né, do número de votos que vai subir ali no painel, porque ele já tem esse mapa bem formatado na cabeça, já tem as conversas feitas, então não tem muita surpresa em relação a isso. Quem assiste a TV Câmara, quem assiste a TV Senado, está vendo ali mais se aproxima mais de uma encenação do que uma improvisação, né? Ali já está, quando vai para ali para o plenário, quando vai ali para a votação no Salão Verde, no Salão Azul, acho que já está um pouco mais encaminhado do que o que parece para quem assiste na TV. O Bernardo, inclusive, muitos tributaristas criticaram essa condução mais acelerada, principalmente, muitos alegam ali que a implementação só começa, de fato, em 2026, que teria que ser ali, talvez, mais tempo dedicado à discussão do texto. Essas foram muitas críticas que a gente acabou ouvindo nessa primeira etapa ali dentro da Câmara. Você acredita, né, que, de fato, pesou mesmo mais essa questão política, que os dois presidentes da Casa, ano eleitoral, inclusive, o último ano deles, né, a gente vai ter essa troca, querem deixar essa marca no mandato deles? Foi justamente ali uma discussão que a gente viu de décadas sobre a reforma tributária, os projetos que são fundamentais dessa implementação para a gente ter, de fato, essa eficácia, acabaram saindo ali mais a toque de caixa, mesmo falando que está desde o começo do ano, foi enviado ali pelo próprio governo, né, em março, se eu não me engano, deste ano, mas ainda assim a crítica de muitos tributaristas é que eles estão querendo ali deixar esse legado, tanto o Pacheco quanto o Lira, e acabaram, de certa forma, pesando muito mais essa questão política. Como que você vê essa questão? Olha, eu preciso fazer um contraponto aqui como cientista político, eu preciso fazer um contraponto com os tributaristas. Porque, obviamente, do ponto de vista técnico, você sempre vai ter algum questionamento e você sempre vai falar, não, gente, peraí, a gente pode pensar melhor nisso aqui, a gente pode fazer melhor. Mas, do ponto de vista político, é um tema extremamente sensível. Não é à toa que ficou anos para ser votado no Congresso Nacional e diversos governos não conseguiram tratar desse tema, né? Passou o governo, passou o presidente da Câmara, passou o presidente do Senado. Então, é um tema muito sensível. Se você perde a janela, se você perde a oportunidade, o alinhamento ali que tem de diversas questões em relação a votar isso, por causa porque eu acho que é ineficiente tratar da carne, eu acho que é ineficiente o carro elétrico pagar imposto seletivo, eu acho que se você ficar se apegando a esses detalhes, talvez seja uma visão mais pragmática, né? Mas infelizmente, se você se apegar a esses detalhes e perder a janela de oportunidade política que existe em relação à reforma tributária, talvez você nunca passe uma reforma tributária, né? E aí você fica discutindo o ideal e acaba perdendo o que talvez seja uma melhora incremental do sistema tributário brasileiro, por conta dessa melhora não ser perfeita, né? Não é o que eu queria nos meus sonhos, no que talvez eu estudei ali na faculdade em relação a direito tributário, talvez não seja o que eu quisesse, mas eventualmente você acaba perdendo possíveis melhoras incrementais, que acho que é o que vai acontecer com o sistema tributário no limite melhorando, no limite se alinhando ali com melhores práticas
tributárias. Então obviamente que vai ter reclamação dos setores, e olha, quando eu comentei ali de reforma da Previdência, de privatização da Eletrobras, de reforma política, todas essas discussões, todas, sem exceção, todas elas sempre tem um especialista falando que, olha, poderia ser melhor, esse ponto está ruim, não dá subsídio para a indústria do carvão, na reforma política não precisa ter esse puxadinho para os partidos pequenos. Tudo isso entra em discussão. Só que assim, se você se apegar a essas discussões, você acaba não avançando em nada. E acho que a reforma tributária, por se tratar de um tema extremamente sensível, e aí entrando, né, no que significa um tema extremamente sensível, se você muda as presidências das casas, você já não tem, talvez, mais aquele compromisso dos deputados e dos senadores com esse tema, né? Porque esse tema já não foi ali acertado com os novos presidentes do Senado e da Câmara. Você muda a correlação de forças, você está caminhando para o 2025, em que o governo pode mudar ministros, então você vai mexer com os partidos. Os partidos podem ali ter uma animosidade e responder isso na reforma tributária, engavetar a reforma tributária. Você vai ter uma mudança na presidência do partido do governo, né? O PT ele não vai ser mais presidido pela Gleisi Hoffmann. Isso pode mudar o posicionamento do partido do governo. Então, assim, tem muito detalhe político que pode influenciar na reforma tributária. Você tem uma eleição municipal que muda os prefeitos, e os prefeitos eles são extremamente importantes para a reforma tributária. Eles tratam ali de ISS, o ISS se transforma em IBS, você tem ali um comitê gestor que precisa, enfim, definir como esse dinheiro vai chegar aos municípios. Então, assim, tem muita questão sensível, né? É como se você estivesse ali num ambiente em que temperatura e pressão tá toda acertadinha, só que você não pode mexer muito nem para cima nem para baixo, nenhuma das duas, porque se mexer, pode acontecer que não se aprove. Então, assim, nesse caso, eu preciso fazer um contraponto em relação aos tributaristas, de que você precisa, às vezes, aproveitar a janela política, conseguir os votos que você precisa conseguir, seja isentando a carne, seja deixando as armas de fora, seja, enfim, discutindo, sei lá, o iogurte, os laticínios, por aí vai, mas você precisa conseguir os votos para conseguir aprovar alguma coisa, senão você fica na discussão ideal, e a discussão ideal, num parlamento que é plural, que tem um monte de partido, que tem os de esquerda, tem os de direita, tem os independentes tem os interesses paroquiais deles, os da Bahia, os do Amapá, os do Amazonas, Santa Catarina, Paraná, né? Então, se você começar a entrar nisso, a chance de você perder é grande, a chance de você não aprovar nada é grande, a chance de você manter o país parado, né, no tempo, sem avançar nessas questões legais, tributariamente, então nem se fala, o Brasil é um caos tributário. Então, assim, a chance que você tem disso acontecer é grande. Então, acho que os presidentes da Câmara e do Senado, apesar da gente poder ter críticas sobre detalhes do texto, apesar da gente poder ter críticas da forma como eles conduzem, mas acho que eles estão conseguindo entregar uma reforma tributária, isso é louvável. O governo também está conseguindo discutir isso dentro do âmbito do Ministério da Fazenda, isso é louvável, e acho que a gente precisa reconhecer isso, apesar de a gente ter as críticas, né? As críticas, elas acontecem, a gente faz parte da sociedade civil, a sociedade civil, o papel dela é criticar o que o poder público está fazendo. Mas acho que, de forma geral, quando a gente olha para o todo, é bastante positivo o saldo, e não era fácil, né? Quando a gente falava com os nossos clientes, por exemplo, em 2023, em janeiro de 2023, nenhum deles acreditava que a reforma tributária seria votada. A gente tinha uma posição de que era a reforma possível de ser feita, porque você não tinha ali uma reforma da Previdência, você não tinha uma reforma administrativa, dificilmente você teria outro tipo de reforma, então o governo apostaria tudo na reforma tributária. Então o que acontece é que ela acabou avançando, né? A gente acabou tendo uma PEC, agora a gente está na fase dos projetos de lei complementar. Então acho que a gente teve um avanço nesse sentido, apesar das questões que a gente pode também ir continuamente melhorando, né? Os debates eles não se fecham. A gente está falando de reforma da Previdência de novo, né? Então daqui a 5, 10 anos talvez a gente esteja falando de reforma tributária de novo para tentar melhorar isso. Mas acho que o saldo é positivo, e os presidentes das casas, apesar das críticas, eles também merecem elogios. Ô Bernardo, só para a gente encerrar aqui a nossa conversa, até você citou ali as prefeituras, quais são os principais desafios que o governo deve enfrentar aí para implementar? E quando eu falo governo, olhando para todas as esferas, né? Até mesmo ali o papel das prefeituras, dos estados, na implementação dessa nova estrutura tributária. Olha, o grande desafio, na verdade, ele está no PLP 108, que é o segundo PLP que ainda está na Câmara, provavelmente vai ser votado no segundo semestre na Câmara e no Senado, porque tem uma figura aí que não é uma figura que os tributaristas têm comentado que existe uma unanimidade em relação a ela. Porque nos países
que adotam o IVA, né, que adotam essa questão do crédito cumulativo, o comitê gestor ele é meramente administrativo, né? Não faz muito sentido você ter um comitê gestor ali para gerenciar a distribuição desse tributo, né? Esse tributo, teoricamente, eles já estão dados em lei, enfim, o dinheiro já chega de uma forma mais automática, digamos assim. E o Brasil, ele está com essa formatação de comitê gestor, né? Foi um processo ali que houve no ano passado para você conseguir votos, não votos, né, mas para você conseguir o sinal verde de governadores e prefeitos importantes, você teve a criação dessa figura do comitê gestor, que é uma figura que ninguém sabe qual vai ser, né? A verdade é essa, a figura do comitê gestor ela vai se dar no momento em que, primeiro, você aprovar esse segundo PLP, o PLP 108, e depois que você implementar, né? Esse comitê gestor ele vai precisar ser operacionalizado. Então, acho que o desafio, principalmente dos tributos federativos, né, da parte do IBS, que chega nos estados e nos municípios, o desafio é você transformar isso em algo que não seja uma disputa política, algo que não seja uma disputa arbitrária, algo que seja algo mais técnico mesmo, um comitê gestor que só sirva para apoiar ali os entes federados a receber o tributo que eles devem receber, né, e não a fazer lobby para receber mais ou para, enfim, para compensar alguma perda que não deveria ser compensada. Acho que esse é o risco, essa é a dificuldade que o poder público corre nessa figura que é bastante nova do ponto de vista da reforma tributária do IVA, né? Da reforma tributária não cumulativa. Porque nos países que esse sistema tributário está posto, você não tem essa figura do comitê gestor. O Brasil, como um país muito criativo, o Brasil inventou essa figura, e acho que essa figura ela acaba sendo um risco para você ter algumas distorções ali federativas, e é o que talvez a gente precise mais acompanhar para entender essa operacionalização. Do ponto de vista da operacionalização, de fato, acho que não tem tantos desafios assim, está bem posto ali, tem uma escadinha, onde os impostos vão ser cobrados de forma muito pequena ali a partir de 2026, 2027, os impostos federais eles são mais simples ali de você extinguir e passar a substituir pelo CBS, e depois aí você vai ter uma dificuldade maior, talvez, com o IBS, com essa questão do comitê gestor. Mas acho que, de forma geral, você não tem muitos desafios, fora esse, que é um desafio bem brasileiro, né? Se a gente for colocar na ponta do lado. Exato, tema para um próximo strike, viu? Quero agradecer, obrigada, Bernardo. A gente com toda certeza deve debater mais sobre este outro projeto complementar também da reforma tributária. Obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Até uma próxima. Até uma próxima, Paula. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até mais. Conversamos então com Bernardo Livramento, analista político da Fato Inteligência Política. O strike de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá.